Boa noite, sétimo período, vamos nós, né? Agora com a aula número 6. Eu vou falar bem devagar, porque são poucos slides, né? São pouca coisa, porque eu vou falar só da EJA, tá? Da Educação de Jovens e Adultos, aula 6, do dia 8 de abril de 2020. Muito bem. Quando a gente fala de educação de jovens e adultos, né? A gente tem que gostar muito de dar aula para a EJA, né? Pelo que vocês estão vendo, pelos estágios que vocês estão fazendo, vocês estão percebendo, né, como é gostoso dar aula para jovens e adultos, né? É muito interessante, é muito bom, porque eles estão ali porque eles querem vencer na vida, eles querem estar ali. Ninguém obrigou, ninguém. Pode até ter sido, né, tipo, bem, o trabalho deles, né, para ele ter uma melhoria, né, do salarial, uma melhoria do plano de cargos da empresa dele, né? É bom ele ter um estudo melhor. Mas, enfim, ele está ali porque ele não quer assinar o dedo dele, assinar o nome dele com o dedo. Ele quer estar ali para aprender, ele quer estar ali para discutir, saber discutir. Então, ela foi feita, a educação de jovens e adultos, ela foi destinada mesmo para aquelas pessoas que não tiveram tempo, né? Não tiveram acesso, não tiveram continuidade de estudar na idade própria, né? E sendo que essa aprendizagem, ela constitui como instrumento para a educação para a vida toda, ao longo da vida. Sempre que a gente falar em educação, ela não vai parar em qualquer idade. A educação vai ser sempre ao longo da vida. Então, quando a gente tem um menino de 15 anos na EJA, eu posso ter um senhor de 89, 90 anos, 100 anos. Né? Se ele tiver condições, né, cognitivas, tá, entendendo as coisas, ele pode estar, né, tranquilamente. Então, por que quem não teve acesso? Ele não teve acesso porque onde ele morava não tinha escola, né? Porque também ele teve que trabalhar, ele não teve acesso porque várias condições. Pode ter sido porque não tinha escola, pode ter sido porque ele tinha que trabalhar para ajudar os pais, né? Então ele não teve esse acesso por conta, coisas diferentes da vontade dele. Ou então ele começou a estudar e parou. Teve que parar também por conta de trabalho, idade, alguma coisa assim. Então não teve oportunidade de estudar na idade própria. Qual é a idade própria mesmo? Começa a educação básica com 4 anos, ensino fundamental dos 6 aos 17, termina o ensino médio. Então, essa seria a faixa etária ideal para as pessoas estudarem. Quem fugiu daí, né, e parou de estudar, vai para a EJA, com certeza. Quem vai assegurar a gratuidade e assegurar que exista a EJA dentro do município e do estado, né? Então, vai ser o próprio sistema. Eles vão assegurar gratuitamente aos jovens adultos que não puderam estudar ou efetuar seus estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do aluno, seus interesses, condições de vida e do trabalho, mediante cursos e exames. Ou seja, de que forma que eu vou trazer, né, oferecer essa EJA para esse aluno, se ele é um aluno trabalhador, né? Então, existe 2 formas. Como eu falei, o curso é aquele presencial, o exame é aquele que eu vou lá no SES fazer a prova. O poder público viabilizará, estimulará o acesso e permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. Quais seriam essas ações? Merenda adequada, né? Um horário de trabalho também, né? Logo no início da aula, a merenda, porque ele vem cansado, com fome, né? Pode ficar estendido o ano letivo dele, tá? Mas o projeto da EJA, ele tem uma carga horária diferente, menor do que as outras, né? Do que o ensino regular. Muito bem. Então, são isso que o sistema vai fazer para que o aluno fique na escola.
Outra coisa também é ter escola perto da sua residência ou perto do seu trabalho. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional, na forma do regulamento da educação profissional da LDB. Então, ela tem que estar articulada preferencialmente com a educação profissional. Porque ele pode aprender, né, alguma coisa, né, alguma educação para o trabalho, porque pode ser que ele termine a EJA e não vai fazer mais nada. Ele já tem um sustento para a vida dele. Então, os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando o prosseguimento de estudos em caráter regular. Então, fez a EJA, ele pode continuar o estudo dele normalmente. Aquele certificado dele da EJA, tanto da educação do ensino fundamental quanto do ensino médio, ele pode entrar numa universidade para estudar. Fez do ensino fundamental, até no caso, a EJA é diferente, não vai falar no nono ano, ele vai para o ensino médio, que pode ser até regular, nem precisa ser da EJA, pode ser um ensino regular. Então, vamos ver os exames. Os exames que se refere a esse artigo realizarão a nível de conclusão do ensino fundamental. Por exemplo, o aluno parou de estudar e ele precisa concluir o ensino fundamental, né? Ele só pode fazer esse exame a nível de ensino fundamental se ele tiver 15 anos, for maior de 15 anos. Se ele não for maior de 15 anos, ele não pode fazer de conclusão de ensino fundamental. Ele poderá fazer de conclusão do ensino médio se ele for maior de 18 anos. Então, nós já sabemos, maior de 15, ele vai fazer o exame de ensino fundamental. Se ele for fazer para o ensino médio, ele tem que ter mais de 18 anos. Todo aquele conhecimento, aquela habilidade adquirida pelo aluno, né, da educação de jovens e adultos, por meios informais, ou seja, na casa dele, no trabalho dele, do conhecimento empírico dele, serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Por exemplo, ele está lá fazendo um ensino médio, que ele tem, por exemplo, ele pode ter uma disciplina no ensino médio, que é uma formação profissional, que tem a ver com o trabalho dele. Então, o que ele vai fazer? Ele pode aproveitar do trabalho dele, vai ser reconhecido aquele trabalho dele, pode ser aferido uma nota para ele. Então, ele já tem um conhecimento, ele tem uma habilidade adquirida por meio informal, né? Então, nós vamos o quê? Nós vamos reconhecer esse conhecimento dele. Mas nós vamos ter que fazer um exame, tá? Isso é muito interessante. O que é importante que vocês saibam? A EJA, esse jovem, esse adulto, eles vão... A gente tem, quem for trabalhar, tanto como professor, como orientador, como diretor de uma escola da EJA, tem que entender que vai existir algumas coisas na sala da EJA. Por exemplo, um conflito de gerações, né? Porque nós vamos ter alunos muito jovens e alunos muito velhos. Então, o professor vai ter que entender, né, a cabeça dos dois e saber mediar um conflito aí que, porventura, possa haver, né? Uma outra coisa também é que ela é muito, assim, predominantemente de mulheres. As mulheres vão mais, mas ao mesmo tempo, como as mulheres vão muito mais, existem conflitos familiares, que às vezes o professor vai ajudar, né? Porque o marido sente ciúme, etc, etc. Então, são algumas coisas especiais que acontecem, né, na EJA, e que às vezes nós temos que fazer um papel muito importante aí, tá? Então, é só isso hoje, a EJA, e eu vou deixar uns exercícios para vocês consolidarem o conhecimento de vocês. Fiquem na paz. Quando a gente voltar, eu e a professora Cida, nós somos assim, dispostas. Eu não estou nem em questão de disposta, eu sou mesmo. Eu vou trabalhar com vocês, se for preciso sábado, domingo, feriado, o que for, eu vou oferecer, tá?
a aula para vocês e vocês, se quiserem ir, vocês estarão, vocês serão recebidos de braços abertos. Beijo para todos.